Após decretarem a morte do Bitcoin pela centésima vez, ele ressurgiu e subiu mais de 80% apenas esse ano. E se você me acompanha há mais tempo aqui ou na rede vizinha, você sabe que esse vídeo não é só porque o preço do Bitcoin subiu, até porque há 9 meses eu soltei um vídeo com o título Por que estou otimista com o Bitcoin? O que eu quero fazer aqui é revelar o motivo da alta do Bitcoin e o que os fundamentos, os indicadores apontam daqui para frente, para a gente saber se a gente compra ou não, se a gente mantém ou não esse ativo no nosso portfólio. Meu nome é Renan Zanella, eu sou analista CFA, consultor CFP. Se você se interessa por economia, finanças e investimentos, inscreva-se no canal e vamos ao nosso vídeo. Eu separei 4 explicações da alta do Bitcoin e o que nós podemos esperar daqui para frente. A primeira, e a menos importante delas, é que o Bitcoin tinha caído desde o seu topo 60%, se a gente pegar lá desde o seu preço máximo de 69 mil dólares. Então, vários indicadores técnicos, então para aqueles que são grafistas, para aqueles que gostam de analisar gráficos, e vários indicadores on-chain e off-chain já sinalizavam um nível de sobrevenda. Então, a primeira explicação e a mais simples é que o Bitcoin já havia caído demais. Era normal que a gente esperasse, que a gente visse um certo rally, um certo alívio. A segunda parte dessa valorização expressiva do Bitcoin veio após o caso do Silicon Valley Bank, o banco da Califórnia que atendia startups e quebrou. Isso lembrou a muitos o poder do Bitcoin, uma moeda que é baseada na tecnologia da blockchain, que é descentralizada e que não depende de uma única entidade centralizada para emiti-la, como é o caso das moedas fiat. Tanto é que o Bitcoin ele surgiu em 2008 como uma resposta à crise financeira de 2008 e aos resgates que o Fed e o governo americano fizeram. Ou seja, utiliza o dinheiro do pagador de imposto para resgatar os bancos, nada muito diferente do que nós estamos vendo em 2023. Foi também depois do caso do Silicon Valley Bank, todo o risco sistêmico, afinal outros bancos menores também quebraram, que o Fed, o Banco Central Americano, a autoridade monetária mais importante do mundo, reverteu parte de sua política que vinha sendo realizada desde 2022. Eu quero te lembrar que o Fed começou a subir a taxa de juros no ano passado e, paralelo a isso, ele foi reduzindo o seu balanço de ativos. Ou seja, os ativos que o Fed tinha comprado anos atrás, que foi uma das grandes causas pela qual as taxas de juros estavam baixas e o mercado, a precificação de ativos dos mercados estava muito inflado, o Fed começou a reverter essa política, ele começou a deixar os títulos vencerem. Com isso, ele foi reduzindo o seu balanço de ativos de forma bem gradual, alguns bilhões todos os meses. Só que se você olhar esse gráfico na tela, perceba que logo depois dessa crise bancária, ainda que curta nos Estados Unidos, que ainda tem muitos capítulos pela frente, o balanço de ativos do Fed simplesmente disparou e ele reverteu 2/3 da sua política de redução de balanço. Ou seja, em poucos dias o Fed voltou a estimular a economia, voltou a comprar ativos no mercado numa velocidade muito grande. Isso também foi um catalisador de valorização para o preço do Bitcoin. E o Bitcoin é um ativo que reage muito fortemente à política monetária e à oferta monetária global. You actually take Bitcoin here? Desde o surgimento dessa crise bancária, o mercado de títulos, o mercado de bonds, começou a precificar um cenário completamente diferente do que ele vinha fazendo até o início do ano. Isso porque as taxas de juros dos Estados Unidos, que estavam em 0 ano passado, subiram até 4,75%. O mercado estava precificando que essa taxa ia chegar aproximadamente em 5,25%. Já existiam alguns executivos e até CEOs de banco falando que a taxa de juros poderia ir para 5,5%, 6%, ou seja, um aperto monetário muito forte. Só que com a eclosão desses problemas bancários, e literalmente foi uma questão de uma semana para outra, o mercado começou a precificar uma recessão mais rápida, uma recessão mais intensa e começou a precificar também cortes na taxa de juros. Então, se a gente olhar hoje na curva de juros, o mercado já precifica que no segundo semestre de 2023, o Fed começará a cortar as taxas de juros. A redução da taxa de juros ela pode ser por um motivo bom, quando a inflação está caindo e a economia está crescendo, ou ela pode ser por um motivo ruim, que é o motivo que o mercado está precificando agora. Um problema bancário, um risco sistêmico muito grande,
a ponto do Fed precisar intervir e começar a reduzir as taxas de juros. E obviamente que isso é muito bom para ativos que respondem à política monetária, como é o caso do Bitcoin, como é o caso do ouro, dois ativos que subiram muito nesse ano, principalmente após todos esses problemas com os bancos nos Estados Unidos. Então tá bom, a gente já entendeu o porquê que o Bitcoin reagiu de forma tão rápida nesse ano, mas o que importa de verdade é olhar daqui para frente. O que é que nós podemos esperar para 2023 e 2024? No cenário macro, o que está se concretizando cada vez mais é um cenário de um hard landing, um cenário de uma recessão nos Estados Unidos. Pode ser que algumas pessoas pensem que o Bitcoin, por ser um ativo de risco, quando tem uma recessão ele tende a cair. Mas na verdade o raciocínio ele chega a ser quase que contraintuitivo, porque numa recessão as taxas de juros geralmente caem, que é o que a gente já está vendo precificado na curva de juros, e o Bitcoin, assim como o ouro, ele tem quase que uma relação inversa com as taxas de juros. Quando as taxas caem, o Bitcoin tende a subir. Então, o fato de nós estarmos próximos do fim do ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos e antes do fim o Bitcoin já estar subindo é um sinal muito positivo de que o ativo pode disparar ainda mais quando esse ciclo terminar, muito provavelmente em maio deste ano. E se o cenário macro é positivo para o Bitcoin, os indicadores on-chain e indicadores do mercado de futuros e derivativos também apontam para o mesmo caminho. Vamos olhar o Market Value, Realized Value, que é um indicador que mede o preço atual do Bitcoin em relação ao valor médio, ao preço médio pelo qual todos os Bitcoins foram adquiridos pelos investidores. Então, basicamente, eu quero saber quanto ele está custando hoje e qual é o preço médio de todos os investidores de Bitcoin. Se você reparar bem nesse gráfico, perceba que nós estamos aí saindo de um extremo inferior, uma região de sobrevenda, e ainda começando a subir. Então, por essa ótica, nós estamos em um estágio de acumulação muito longe de qualquer sentimento de euforia. Outro indicador técnico que também aponta para um movimento explosivo nos preços do Bitcoin são as bandas de Bollinger. Se você estuda análise técnica, análise gráfica, você conhece as bandas de Bollinger. E mais do que trazer a minha opinião, quero trazer o que o John Bollinger, o criador das bandas de Bollinger, escreveu recentemente no seu Twitter. E ele considerou um intervalo de 96 candles, mostrando que as bandas elas vêm se estreitando, o que costuma antecipar um movimento mais forte dos preços. Como o cenário macro e os indicadores on-chain apontam para uma alta do ativo, ou seja, os fundamentos são positivos, é muito provável que essa explosão de preços seja para cima. E apesar de todos os fundamentos e os indicadores positivos para o Bitcoin, e a valorização dele esse ano foi o ativo que mais se valorizou, e o ativo que teve o melhor retorno ajustado ao risco, ainda assim o mercado de derivativos não expressa nenhuma fragilidade, nenhum perigo. A melhor forma de a gente ver isso é através do Futures Open Interest, que vai mostrar o nível de alavancagem dos participantes desse mercado. Perceba que nós estamos em um nível muito parecido com o que foi 2020, um período onde os investidores foram acumulando e acumulando posições muito abaixo do que foi o primeiro trimestre de 2021 e o último trimestre de 2021, quando o Bitcoin passou dos 60 mil dólares. Então nós não temos uma alavancagem muito alta, apesar dessa alta expressiva e muito rápida, questão de 60 a 90 dias, ainda assim não existe nenhum sentimento de euforia, nenhum sentimento de hype no Bitcoin, o que sinaliza que existe muito espaço para ele subir acima desses 30 mil dólares que ele se encontra hoje. Em resumo, os indicadores on-chain, os indicadores macro e os indicadores técnicos apontam para um cenário muito favorável para o Bitcoin ainda este ano. Isso não significa que você deveria ter 50% ou 100% da sua carteira concentrada em um único ativo, mas que ele pode fazer parte do seu portfólio, ajudar na diversificação da sua carteira e trazer um ótimo retorno ajustado ao risco. Então sim, eu penso que esse é um ativo importante para se ter no portfólio. Você precisa encontrar qual vai ser o tamanho que ele vai representar dentro da sua carteira, mas que seja um tamanho que não tire a sua noite de sono tranquila, mas que você possa olhar para trás daqui 5, 10 anos e se orgulhar da decisão que você tomou hoje, baseado em todos os indicadores e todo o cenário. Se você já investe em Bitcoin, deixa aqui nos comentários. Eu quero conhecer você também, que ainda está perdendo dinheiro com Bitcoin, acabou comprando na hype, não foi fazendo preço médio. E se esse vídeo é importante para você, deixa o seu feedback, deixa o seu like, compartilha para eu poder trazer novos vídeos sobre Bitcoin e outros projetos muito promissores do ecossistema de criptomoedas. Até a próxima!